Bom, essa mesa é uma mesa em que a afetividade está muito presente, porque vocês vão ver, daqui a pouco eu vou pedir, nós somos parentes. Meu primo, Tom Farias, minha prima, Paloma Jorge Amado. Já já eles vão... Eu vou pedir para eles explicarem o porquê desse grau de parentesco, com uma ressalva de que ser primo do Tom Farias, para mim, é uma honra. E é uma coisa que me incomoda às vezes, viu, Tom, é que as pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas dão risada. Mas somos primos mesmo, não tem ninguém que não levar a sério isso, porque é uma honra para mim ser primo do Tom, e eu sei que para ele também é uma honra ser meu primo. Tem que começar com aquela descrição, né? Eu sempre esqueço. Eu sou um homem branco, os poucos cabelos que eu tenho são brancos. Eu estou com uma calça jeans desbotada, uma camisa azul, camisa estampada azul com desenhos em bege, um tênis All-Star preto, e tenho 1,78 m, e estou com 107 quilos, o que me coloca no espectro da obesidade, que é muito pouco confortável. Eu preciso perder peso. Eu sou escritor, professor de literatura. Eu fiz mestrado, doutorado. Fiz antes matemática, tentando fugir da literatura. Me formei em matemática na PUC, fiz letras na USP, me formei em mestrado, fiz mestrado e doutorado em literatura para crianças e jovens, estudando principalmente a obra de Graciliano. E sou... e é por isso, talvez, que eu tenha estudado matemática lá atrás. Eu sou filho de escritor, o Ricardo Ramos, neto de escritor, o Graciliano Ramos. E eu ouvi ontem, com uma certa inveja, quando o Frei Beto disse que, quando era menino, escrevia as redações, as composições, na época se falava composição, na escola, e elogiavam muito o que ele tinha escrito. Eu, quando escrevia minhas composições na escola, invariavelmente os professores olhavam para mim e diziam: filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, eu nunca tinha escrito alguma coisa boa porque fui eu que escrevi. Era porque eu era filho do meu pai ou é porque eu era neto do Graciliano. Mas eu já falei demais, vou passar a palavra para minha prima Paloma, pedindo para que ela se descreva e explique um pouco esse nosso parentesco. Boa tarde. Está funcionando ou não? Boa tarde. Meu nome é Paloma Jorge Amado. Eu sou mestiça de cor, de pele muito clara. Estou vestida de branco, porque eu sou de Candomblé e sou filha de Oxalá, e hoje é sexta-feira. E estou assim, usando uma camisa amarela por cima, só para homenagear minha mãe Oxum, Dona Zélia Gattai, que era uma dileta filha de Oxum. Então, eu estou calçada de branco também, eu uso óculos, eu estou usando um brinco numa orelha só, como a Conceição Evaristo ontem, só que o dela era uma folha de espada de São Jorge, o meu é um brinco de pena pataxó, com o qual eu homenageio a minha ancestralidade pataxó. E uso um colar africano da Costa do Marfim, com o qual homenageio minha ancestralidade africana.
O Caco, como ele... Desculpa, o Ricardo Ramos Filho, o escritor, mas eu sou prima mesmo. O Tom ele vai explicar o quanto ele é primo. Não venha me tirar o crédito, não. Vou logo Não, avisando, não hein? estou, não. Meu parentesco tem uma coisa assim, real e bonita. O irmão mais novo do meu pai, o escritor James Amado, casou-se com a filha de Graciliano Ramos, Luísa Amado. Nossa tia do Caco e minha, mais querida, do fundo do coração. Meu tio James, meu tio mais querido também. Então, na verdade, nós escrevemos livros juntos. Lá foi o meu livro. Esse nós não escrevemos. Não, esse nós nos escrevemos juntos. Pega o outro também. Isso. Mas, para escrever o livro junto, nós nos intitulamos de Primos Ramados, Ramos e Amado, e assim nós ficamos para o resto da vida. Nós nos conhecemos desde sempre. A avó mais querida da minha vida era a avó Lozinha, que era Heloísa Ramos, mulher do Graciliano. Na verdade, nós temos o nosso vínculo principal, que é a Fernanda, única filha de James e Luísa. Então, a Fernanda é a única que é assim uma ramado de raiz. Mas nós também somos e nos queremos muito bem, e graças ao Afonso nos encontramos nos festivais, que Caco mora em São Paulo e eu moro na Bahia. Preciso dizer, porque isso ele não disse, que eu também sou parente do Tom. Quando eu o conheci, ele um dia disse para mim: olha, você é igual à minha sogra, eu vou te chamar de sogra. Eu achei isso um pouco estranho, porque as pessoas elegem uma segunda mãe, até uma tia, né? Você é minha tia? Não, eu sou sogra. O que fez com que Joaninha, a mulher dele, passasse a ser minha filha, o que foi uma coisa excelente. E ele me pede a bênção todo dia. Então, vocês aqui estão na frente de um grupo de comadres, tudo junto. Pronto, Tom, você se descreva e conte dessas relações. Tá bem, maninha. Pode deixar. Eu sou um homem negro, 1,81 m, uso uma camisa branca e camisas da Bahia. Né, de calça bordada. Exatamente. Calça marrom, sandália, eu uso dread e óculos. Eu acho que tá bom, com descrição, né? Mas as pessoas ficam muito admiradas porque essa convicção parentesca ela é real. O Brasil é tão misturado, né, que a gente não pode dizer que fulano é ou não é. Então, eles ficam perguntando, mas de que ramo você é primo do Ricardo? Né? Eu sabia que você era parente do Graciliano Ramos. Né? Eu assim, caramba, você casou com a neta do Jorge Amado? Então, assim, não vamos desfazer, né, essa grande, digamos, não é confusão, né, mas assim, são histórias, né? As pessoas gostam de sonhar, então deixa as pessoas sonharem conosco, e é uma honra demais. A minha relação com o Ricardo vem do Audálio Dantas, que é um grande jornalista brasileiro, e da relação do próprio Audálio, né, com a família Ramos em si. E essa afetividade acabou se estendendo dessa maneira e não há como desfazer mais. Vocês me... Né? Enfim. Então, acho que é um pouco por aí. Paloma, esse microfone está dando para ouvir? Tá. Paloma, eu cresci na casa do Rio Vermelho, passava férias lá.
Quando eu era menino, gente, eu vou contar uma particularidade do que acontecia na casa do Rio Vermelho, porque a gente, quando começa a falar de infância, as memórias começam a chegar. E eu me lembro que na casa do Rio Vermelho, quando eu chegava para passar férias... A casa do Rio Vermelho é a casa do nossa casa, na Bahia. Fica na rua Alagoinhas 33, no Rio Vermelho. Quando eu chegava para passar, às vezes eu ficava na casa de tio James e tia Luísa, mas às vezes tinha muita gente lá, então a gente ficava na casa do Rio Vermelho. E quando eu era menino, quem, assim como eu, tem 70 anos, a gente, quando alguém em casa comprava uma garrafa de refrigerante, aquela garrafa de refrigerante, o refrigerante era dividido. Era assim, era um copo para mim, um copo para o meu irmão. Era uma garrafa de refrigerante. E na casa do Rio Vermelho, Jorge, que adorava os jovens, tinha um lugar, que tinha uma geladeira, que ele abria assim, estava cheio de Coca-Cola, e ele dizia para mim, para o Paulo, para quem estivesse lá: meninos, vocês podem tomar quantas Coca-Colas vocês quiserem. E eu me lembro que eu, às vezes, tomava 3, 4, 5 Coca-Colas, uma atrás da outra, porque aquilo era uma festa para mim. Não era por gosto, ele preferia que o Caco tomasse suco de caju, suco de umbu, mas ele queria tomar Coca-Cola, o que a gente ia fazer, né? Diz que virou museu. As pessoas... Eu tenho ouvido muita gente falar que vai à Bahia e visita essa casa, que eu faz tempo que não vou à Bahia, nunca mais visitei. Como está sendo esse museu na Bahia hoje, Palá? A Casa do Rio Vermelho, o Museu Casa do Rio Vermelho, Memorial de Jorge Amado e Zélia Gattai, aliás, ao contrário, de Zélia Gattai e Jorge Amado, foi uma conquista nossa depois de lutar 11 anos com N governos que não queriam apoiar e também que desapoiavam, porque algumas vezes nós conseguimos patrocínio privado, mas não conseguíamos entrar na Lei Rouanet para realizar. Finalmente foi dado um tiro certeiro, reunindo todos os candidatos a prefeito em véspera de uma eleição municipal. Todos se comprometeram a fazer e o prefeito que ganhou fez. Foi a primeira coisa. Nós tivemos muita sorte, porque a casa teve como curador o gringo Cardia, que é um grande arquiteto e decorador, que depois fez os outros, como eles chamam, eu acho bem engraçado, mas chamam os equipamentos culturais da Bahia, e são muitos. Nós temos os fortes, que viraram o Museu de Pierre Verger, o Museu de Caribé, todos feitos por ele, pelo gringo. Tem a Casa da Música, atualmente é a Cidade da Música. É uma coisa inacreditavelmente bela e fantástica, que fica em frente ao Mercado Modelo. Subindo, logo depois do elevador Lacerda, você tem a Casa do Carnaval, que também é uma maravilha. Nós fomos os primeiros. O gringo Cardia mergulhou em Jorge Amado, foi de um respeito total. E uma das coisas que nós dissemos, eu falo em nós, eu e meu irmão, e evidentemente que nossos filhos, nós temos filhos adultos, eu e meu irmão, e a casa só tem 10 anos. E dissemos que tudo que o papai nunca quis na vida foi ter um lugar de culto a ele. Não queria que chegassem lá para, o Jorge Amado. Não. A casa foi feita, a casa de uma pessoa
boa, generosa, casado com outra pessoa igualmente boa e generosa, pessoas inteiramente diferentes, mas inteiramente respeitosas uma com a outra, onde eles criaram os filhos, onde eles criaram os netos, uma casa de bichos, uma casa de árvores, tudo foi plantado por eles, mas ela foi, sobretudo, juntando toda esta família, uma casa dos amigos, amigos queridos, de toda a parte do mundo. Estou vendo aqui Sônia Jardim, Alfredo Machado, pai dela, era um dos frequentadores assíduos. Vinha gente de toda a parte do mundo. Outro dia, por conta da Bienal da Bahia, cujo tema eram Histórias da Bahia, me fizeram uma entrevista longa, que eu não sei nem o que saiu, mas em que me perguntavam o que é que aquela casa tinha a ver com as histórias da Bahia. E eu disse que tinha tudo a ver. As histórias passaram todas por ali. Ali foram escritas várias histórias, foram absorvidas várias histórias, foram apresentados aos outros. Era uma casa onde não havia preconceito, onde não havia distinção, onde só havia amizade. Conto um particular, o Caco foi um dos... Desculpa, o Ricardo foi um dos frequentadores, o papai, o tempo todo que viveu na Bahia, enquanto estava em Salvador, ele e mamãe faziam todo domingo o que eles chamavam de uma domingueira. A domingueira era abrir a casa domingo de manhã cedo, vinha sempre uma baiana fazer acarajé, mas não era qualquer baiana. Primeiro foi Dona Vitorina. Vitorina era uma criatura extraordinária, mãe pequena do candomblé do Bogum. Para quem conhece candomblé sabe que na Bahia os candomblés podem ser nagô ou jeje. O Bogum era um candomblé jeje, mãe Vitorina era filha de tempo. Todo mundo conhece a música do Caetano, que fala desse orixá poderosíssimo. E Vitorina ia lá não como uma empregada, como uma pessoa, mas com a sua tarefa de fazedora de acarajé e de amiga de todos que estavam lá. Ela era mais uma amiga na casa. Na casa se tomava muito sorvete da Ribeira. Ribeira é um bairro da Bahia muito lindo, que tem uma sorveteria muito boa, e o papai gostava muito. Francamente, só tinha refrigerante para os meninos de São Paulo quando chegavam. Porque a gente tomava mesmo, era muito suco de fruta. E aí variava, a domingueira podia ser... O papai chegou da Europa e aí trouxe queijo. Aí se fazia uma mesa de queijo. E ia quem quisesse ir. Claro que tinha os comensais habituais, Caribé, sobretudo, Mirabeau Sampaio, os grandes amigos. Calazans. Calazans Neto, Caíme, quando estava na Bahia, Alfredo também. E se conversava de um tudo. Quero dizer que estreitei a minha amizade com João Baldo Ribeiro até o ponto da irmandade total, éramos irmãos, dentro das domingueiras, porque ele era um dos encantadores da domingueira. E assim ia. E acontece que, quando se abria a casa para todo mundo, tinha sempre alguém de fora que aparecia, alguém que levava um amigo que tinha chegado à Bahia, e essa pessoa, então, ia conhecer. Estava ali Camafeu de Oxóssi, que tinha uma barraca no Mercado Modelo e que tocava berimbau. Estava ali Mestre Pastinha, que jogava capoeira, mas que eram os amigos da gente. E nessa casa passou muita gente. Eu, hoje em dia, tenho essa grandíssima alegria de vê-la transformada num museu que não descaracterizou
em absolutamente nada a nossa casa de habitação. Ela continua exatamente a mesma casa. Alguns objetos eu olho e eles estão ali desde sempre. A casa ela é de 63. A gente foi para a Bahia em 63, papai comprou em 62 e ela era uma casa que já existia, foi reformada. E exatamente entre 62 e 63, Caribé e papai foram ao México e a Cuba, juntos. E papai era de comprar tudo que ele se apaixonava. A mamãe dizia, não compre isso. E ele dizia, como não? Se eu não tiver isso, eu morro. A mamãe dizia, vai botar onde? Ele disse, eu não compro para botar. Eu compro por paixão, porque eu quero ter. E ele trouxe do México um espelho de latão, uma roseta imensa, linda, que ele levou dentro do avião com ele. E a mamãe dizendo, como é possível isso, né? Quando a casa ficou pronta e o papai botou no lugar que ele tinha pensado, a mamãe disse, ô Jorge, essa casa não podia existir sem esse espelho na parede. E ele está lá até hoje, e o quarto está igual que sempre esteve, só que a gente pode ver, ele foi feito como o quarto do amor, o quarto do romance. Então são projetadas ilustrações de cenas amorosas, pintadas por Caribé, por Calazans, por tantos pintores que ilustraram livros de papai, e uma voz diz trechos amorosos relativos àquelas ilustrações. A casa tem muito essa interatividade audiovisual e isso funciona muito bem. Quero dizer, eu não vou falar mais, se quiser depois eu conto detalhes interessantes, importantes. Eu, aliás, gostaria de contar a ida do Roman Polanski, o cineasta polonês, na casa de papai, mas contarei isso depois de eu passar para o Tom, que ainda não falou e ele tem que falar, porque ele tem muito o que dizer. Tom, eu sei que o livro novo é Toda a Fúria, que eu recomendo, acho que eles vão dar autógrafo aqui quando acabar. É um livro que eu gostei muito, mas você fez também um livro sobre Carolina Maria de Jesus. Estava me dizendo ainda há pouco sobre as pesquisas que você vem fazendo a respeito dela, sobre Audálio. A gente pode esperar coisa nova vindo aí? Se não tiver coisa nova, não tem sentido, né? Bom, minha sogra, obrigado, viu? Fico sempre muito honrado em tê-la por aqui, por perto. Bom, o seguinte, isso aqui é o último romance que eu publiquei ano passado, a editora Gutenberg, do grupo Autêntica, né? A minha editora deve estar por aí, eu acho que sim. É um romance urbano e se passa no Rio de Janeiro, entre o subúrbio e o centro da cidade, a Zona Sul. E alguém falou de rapsódia, né? Foi o André Dias que falou aqui um pouco de rapsódia. É um pouco uma rapsódia, esse romance. E é um olhar basicamente invertido do que a sociedade apresenta hoje, né? A gente olha aqueles crianças de rua, menores de rua, né? População de rua, essa marginalidade, né? Entre aspas, né? Porque o outro vê o marginal, né? Quer dizer, o marginal é sempre o outro, né? O delinquente é sempre o outro. E esse outro não tem história, né? Como se brotasse de alguma do chão, das árvores, enfim, é como se aparecesse como um passe de mágica. Mas todos saem de um útero, né? Todos são gerados a partir
ou de uma violência sexual ou de um ato de amor, mas são gerados. Então, o caniço, né, que você não falou do caniço... Né? É porque, quando ele me deu o livro, ele foi visitar a Casa do Rio Vermelho e eu fiz uma visita com ele, mostrei as coisas. Tem coisas que as pessoas, em geral, não, os guias não sabem, então eles não mostram. Mas eu mostrei tudinho para ele. E aí mostrei, eu disse, ó, era aqui que eu namorava o Caniço. Caniço foi um namorado meu que era estudante, que era... Não se usa mais a palavra, mas eu vou pedir perdão, eu sou absolutamente politicamente incorreta. Caniço era um mulato magro, com cabelo black power. Lembra que a gente estava nos anos 60 e estudante de medicina do último ano, e que era uma figura absolutamente maravilhosa, extraordinária. Todo mundo na Bahia adorava o Caniço. Infelizmente morreu jovem, professor de medicina em Campinas. Mas aí eu disse para ele, aqui eu namorava o Caniço. Aí ele disse, é o meu personagem principal. Eu não podia acreditar, inclusive porque a descrição física aparece. Enfim, então, a história de Caniço, né, é a história desses jovens que são sugados pela marginalidade. Eles não vão para a marginalidade, eles são sugados por ela. Mas eles têm uma história. Né? E essa história, essa humanização desses personagens é que o romance conta. Né? Qual é essa origem? Né? Por que a gente não pensa num Estado totalmente falho, decrépito, corrupto, né? Onde o poder vai colocando camadas sobre uma geração inteira, né? Ou seja, vai extinguindo uma geração inteira e não pensa de um outro lado dessa história. Então, o Caniço passeia por esse Rio de Janeiro, né, onde os governadores foram presos por corrupção, o Estado quebrou economicamente, enfim, a pobreza é vista em todas as regiões. E pega um pouco, né, de imaginar, quando a gente fala sobre Carolina, né, a Carolina nasceu em Minas Gerais, em 14, 15, enfim, e veio para São Paulo em 1937 e viveu situações de rua, ou seja, morou na rua, foi catar lixa para sobreviver, né? Então passou por essa situação. E a gente olha muitas Carolinas e não dá a menor bola, né? O Caniço poderia ser uma dessas pessoas geniais, criativas, que se puxasse ali pelo dedinho, dando uma oportunidade qualquer, ela poderia mostrar o valor dela. Então, prefere extinguir, dizimar, né? O corpo negro é isso, né? O corpo negro chega primeiro, né, como marginal, como delinquente, como aquele que não tem valor, né? Então, você tem que provar antes o que você é para poder depois contar a história. Então, conta a história do Caniço dentro desse ponto de vista, né? Uma má comparação com a Carolina, quer dizer, a Carolina acabou, por obra do Audálio Dantas, publicando o Quarto Despejo, que era o livro de 1960, e se tornou talvez a mulher mais famosa dos anos 60, até ali por volta de 65, por ali, sendo publicada em quase 40 países, foi best-seller em 11 países, né, ao mesmo tempo, lida por John Kennedy, a Papa, né, e era quer dizer, quando olha a imagem da Carolina, um ano antes de 1960, a gente vai ver uma mulher completamente com trajes sumários, suja, descalça, com um saco de lixo nas costas, e você vai ver a Carolina de final de 60, 61, usando, né, roupa do Denner, que era o vestido das primeiras damas do Brasil, inclusive da Teresa Goulart, que era amiga pessoal de Carolina, assim como o presidente da República, João Goulart. Como esse gatilho, né, muda, e quanto isso
pode servir de uma mensagem para cada um que está aqui nesse salão, né? Então a gente se humaniza também quando escreve, não só sobre a Carolina, mas também sobre o Caniço, né? Qual é a humanização, né? Quando é ver alguém na rua e se compadecer por esse alguém na rua. Se alguém tem mais alguma coisa. Eu morava ali em Ipanema, agora moro no Rio de Janeiro, de Ipanema, e agora moro em São Paulo. E em frente ao meu prédio tinha um senhor que ficava ali encostado num poste, numa árvore, e ele ficava pintando. Uma pessoa em situação de rua, pintando, as pessoas chegavam, davam quentinha para ele, essas coisas todas, né? R$1, essas. E um dia eu falei, caramba, ele pinta. E comprei tinta, pincel, comprei um monte de coisa e levei um saco e fui dar para ele. Ele ficou deslumbrado e falou, as pessoas vêm aqui me dão quentinha, às vezes azeda, me dão não sei o que, tal. E você me trouxe algo que eu mais queria, né? E aí passou a pintar então com o pincel e com as tintas que eu tinha dado para ele. Então, às vezes é isso, né? A gente precisa mudar esse olhar. O nosso olhar está muito viciado. A gente abriu aqui fazendo um minuto de silêncio, né? As vítimas das enchentes, das chuvas no Rio Grande do Sul. Mas se deixar, a gente não passa, porque não está molhando nossos pés, né? A gente passa porque não somos nós que estamos tendo frio na rua, que estamos com necessidade de alimento, né? Que é a grande epidemia brasileira, né? Ainda. Um Brasil que produz, basicamente, né, 1 trilhão de frangos, né? Que é basicamente a produção de frango no Brasil. Nós só temos 215 milhões de pessoas, então daria para comer frango para a população inteira, repetir e fazer qualquer coisa. Sem falar em ovos, sem falar em produção de gado, de leite no Brasil, a produção agropecuária, né, batata, enfim, tomate, arroz, feijão. E não se explica por que esse país tem gente com fome. Né? Me lembra o Solano Trindade, né? Tem gente com fome, dai de comer. Tem gente com fome, dai de comer, que é o poema do Solano, né? Ou a Carolina, que dizia, né? Quem inventou a fome são os que comem. Está certíssima quando ela falava isso. Então, o Caniço é um pouco de uma mensagem, é uma resposta para que a sociedade acorde um pouco, se quiser ser, de fato, uma sociedade, né? Não essa coisa da humanidade. A gente nasce humano, né? Mas adquirir a humanidade é outra coisa. A gente nasce negro, mas não nos tornamos negros em si, né? Isso tudo é um processo de se tornar mulher, de se tornar gente, de se tornar, né, ter humanidade, de se tornar negro. Tudo isso é um processo. E esse aqui é parte de um processo, embora seja uma biografia que fala das gírias todas, as pessoas ficam enlouquecidas. Você viveu isto? Não, isso aqui é ficção, gente. Não voe tanto assim, entendeu? Isso aqui é uma história que a gente precisa contar com verdade. Eu falei, acho que esses dias aqui, ontem, né, que a profissão de escritor é uma profissão que a gente leva muito a sério. Nós que somos escritores. Eu duvido muito que a gente duvide de um cara que é médico, de um cara que é engenheiro, de um cara que é advogado, ou um homem ou uma mulher que tem essas profissões. Nenhum médico vai sair assim, não, hoje eu vou acabar com a vida de uma pessoa. Entendeu? Chegar lá no hospital, deixa comigo que eu vou arrasar. Né? Não. A gente está aqui embaixo desse prédio porque a gente tem total confiança em quem colocou isso aqui. Quando a gente vai comprar um livro, a gente tem total confiança do que a gente vai encontrar nele. Então, é algo de muita responsabilidade, né? Domar o teclado, né? Como disse aqui eu acho que foi o Leonardo que falou ontem aqui, domar o teclado, né? Isso é muita responsabilidade. Então, quando a gente conta uma história, mesmo sendo uma ficção, é necessário que a gente saiba para onde essa história pode atingir.
ela pode salvar alguém que está caminhando para uma ponte, para se atirar, um rio. Você pode segurar a vida de uma pessoa, transformar a vida de alguém. Eu recebi a edição facsimilar dos Lusíadas, que faz agora, dia 10 de junho, 500 anos de morte, né? Eu fico fascinado olhando aquilo. Ou seja, um livro publicado em 1579, se não me engano, 1579, e que tem uma força poderosa até hoje. Eu fico olhando, de repente, esse livro daqui a 300 anos, 400 anos, não vou estar mais aqui, mas ele pode representar também esta força. Um prédio pode ter isso. A memória de uma vida que foi salva, sabe, daqui a alguns séculos. Então, acho que parte um pouco sobre isso, né? E só encerrando a sua provocação com relação ao Audálio, eu escrevi uma biografia do Audálio, foi publicada da Carolina, foi publicada em 2018, e eu resolvi, então, reescrever toda esta biografia. E, por sorte do destino, eu tenho um feeling, né? Estava falando hoje sobre a minha nova obra, que chega, vai ser publicada em 2025, mas família do Audálio Dantas me confiou o arquivo do Audálio Dantas. E esse arquivo tem mais de 500 peças inéditas só sobre a Carolina. Cartas, fotos, 4 diários inéditos, ou seja, 1.800 páginas inéditas só da Carolina. Inédito que eu falo que não é do conhecimento de ninguém, não foi publicado pela Companhia das Letras, nada disso. E a contabilidade de tudo que foi feito durante o processo de relação entre Audálio Dantas e Carolina. Os recibos todos assinados, os pagamentos feitos, as cartas de declarações de que ele não queria nada daquilo, ou seja, não queria receber nada. E a relação de um afeto extraordinário, quase uma paixão, né? Audálio chega a dizer numa entrevista que a Carolina, de alguma forma, se apaixonou por ele, né? Mas de uma paixão que vai se transformando, não por causa dos dois, mas por causa do meio. Né? Olha, esse cara está te... Se você está ganhando isso, esse cara está te ganhando mais, hein? Abre o olho. Né? Olha, eu acho que você deveria gerir as suas coisas, não deixar esse cara gerindo. Isso vai gerando uma narrativa, né? E vai contaminando o outro, sobretudo quando há dinheiro envolvido no meio. Sobretudo quando você tem uma pessoa que sai, no dia 23 de agosto de 1860, da favela do Canindé, onde morava. Ela publicou em 19. Uma semana depois, ela já estava se mudando da favela, do Canindé. Isso tudo em função de um livro publicado, que vendia 2.500 livros por dia. Rosine, você conhece algum autor que vende 2.500 livros por dia, a não ser o Paulo Coelho? 2.500 livros por dia. Haviam filas dessa natureza aqui, nas livrarias, esperando o livro da Carolina. E as pessoas perguntavam, sim, não, o quarto de despejo. E não havia quarto de despejo para vender tanto quarto de despejo assim. Então, em função de tudo isso, né, do que eu estou falando, houve também uma contaminação social para que, matreiramente, afastasse Carolina, é uma interpretação minha, pelos documentos que eu estou lendo, afastasse a Carolina do Audálio. Né? E aí um outro entraria no lugar do Audálio, né? Como vários tentaram fazer essa locução. Mas eu queria dizer assim, a Carolina, quando saiu do Canindé, o barraco dela valia 5.000 cruzeiros. E ela fez o barraco por 1.500 cruzeiros, 10 anos antes. Então, valia isso. E depois ela começou a comprar vestidos de 40.000 cruzeiros, que era o vestido do Denner. Né? No dia 23 de dezembro, ela publica exatamente no dia 19 de agosto, ok? No dia 23 de dezembro do ano de 1960, do mesmo ano, ela compra uma casa
que hoje valeria talvez R$ 1 milhão, uma casa de 2 andares, tudo em função dos direitos autorais de um único livro, Então, eu achei que era muito oportuno recontar essa história da relação dos dois, né? Que começa numa paixão de meu amor, Audálio Dantas, tudo, Audálio Dantas, né? E chega ao final com Maldálio Dantas, né? A Carolina chega a falar, o Maldálio Dantas. Então, houve uma contaminação a isso. E graças assim, a percussiência, né? O cuidado que o jornalista Audálio Dantas teve em juntar toda essa documentação, mapear tudo, por exemplo, tem contabilidade de todos os países, né? Aí eu fui descobrir que a Carolina vendia 30 mil livros por mês na Tchecoslováquia, né? Onde tiveram várias edições do livro da Carolina, né? No Japão, as vendas do livro da Carolina no Japão, na França, na Alemanha, e das diversas Alemanhas que haviam naquela época, né? Então, assim, tudo ali chegou tanto de dinheiro, dia tal, pagamos tanto, que não sei o quê, foi descontado os impostos. Bom, toda a contabilidade está aí, são páginas e páginas de contabilidade que estão ali. Fora recortes de jornais, coisas fantásticas da época, tudo muito bem conservado, e todas as edições originais estrangeiras estão lá. O Audálio guardou cada exemplar de um livro publicado no estrangeiro. E cartas assim do mundo inteiro, inclusive do Jorge Amado, carta do Jorge Amado, né? E as polêmicas todas, né? Matéria com a revista Times, com as maiores revistas do mundo. E as viagens que a Carolina fez, 3 viagens no exterior, né? Na Argentina, vendia 3.500 livros por dia, na Argentina, né? Onde ela esteve 2 vezes, no Uruguai, né? Onde ela era recebida pelo presidente da República como chefe de Estado, ou seja, despachava com o presidente da República, seus ministros, andava em carro aberto, né? E no Chile, onde o seu padrinho, que é o Pablo Neruda, que é padrinho da minha sogra, né? Se apaixonou imensamente por Carolina, né? Chegou a escrever um poema, mas eu não localizei esse poema escrito por eles. Então, assim, então é esse panorama todo novo, além da árvore genealógica da Carolina, desde o século XIX, toda a árvore genealógica dela, que eu acho bem importante que isso... E uma revelação, que é a data de nascimento da Carolina, que ela, infelizmente, não nasceu no dia 14 de março de 1914, né? Porque o irmão dela nasceu no final de 1913, então era impossível que a Carolina nascesse em março, a não ser que a mãe deixasse guardada na barriga, fica aí, está de castigo, era muito espevitada, então podia estar de castigo. Então, essa documentação inteira vai vir nessa nova edição. Como a Regiane não está aí, né, para puxar minha orelha, aquele meu livro, tal, enfim. Então, é isso. Tom, já me mostraram uma placa de 10, uma placa de 5, depois me mostraram um M, que eu estou aqui tentando imaginar o que seja. Eu acho que deve ter dado alguma coisa, né? Então, assim, rapidinho, eu vou pedir para cada um se despeça, diga alguma coisa que queira falar e se despeça. Eu acho que a gente tem que se despedir pelo adiantado da hora. Eu fico devendo a história do Polanski para outro. Não tem tempo. Mas... Me fizeram um sinal aqui que dão mais 5 minutos. Você pode contar a história eu do conto em 2. Tá. Apesar de que eu faço questão de contar do ponto de vista da minha mãe. Quer dizer, minha mãe me contando. Porque quando o Polanski foi à Bahia, eu já tinha casado e já estava no Rio, vivendo lá. Então, eu não conheci ele. Ele veio para um festival nenhum. Ele veio para o Carnaval, a convite,
Ele tinha acabado de lançar o Chinatown e ele ligou do Rio para o papai pedindo se podia ir à casa. E a Bahia encontrá-lo porque precisava conversar com ele. Papai, que gostava muito de cinema e tinha assistido tudo do Polanski, ficou muito feliz e disse que fosse. E aí o Polanski foi e disse tudo que ele foi fazer lá foi agradecer a papai em nome da juventude polonesa. Em 70, ainda o Muro de Berlim existia, ainda existia a União Soviética, e ele dizia: Jorge, se não fosse você, eu não sei o que seria da gente, porque você ensinou para a gente que existe um outro mundo que não a panfletagem política, porque os livros eram todos proibidos, mas o livro de um comunista, caso do papai, não era. Então, eles todos podiam ler tudo, tudo que o papai escrevia. E o papai dizia, quando reclamavam do papai: poxa, você nem para ganhar o prêmio Nobel, porque parece que depende da pessoa ganhar, né? O papai dizia: eu ganhei muito mais que isso. Se eu pude fazer para a juventude polaca dar uma abertura para conhecer o mundo, que prêmio maior eu posso querer do que esse? A parte, eu levei 1 minuto e meio, não foi? Agora, a parte cômica da história. Tudo isso mamãe me contou e eu disse: puxa, mãe, que formidável. Ela disse: seu pai ficou muito emocionado, ele passou o dia inteiro aqui. Eu disse: ele foi sozinho? Ela disse: não, ele veio com chapeleta. Chapeleta é uma palavra meio feia, né? Eu disse: mas, mãe, que é isso? Ela disse: veio com um cara grandalhão, com o chapéu enfiado na cara, que a gente não via nem o olho. E ele entrou, foi simpático, cumprimentou e tal, mas ele deixou o Polanski conversando com o Jorge. E eu chamei o Zuca era o nosso jardineiro, que só falava baiano, e um baiano próprio dele, Zuca. Então, ele dizia jardinho, pudinho. Então, o Zuca foi encarregado de passear com o Chapeleta pelo jardim, coisa que demorou bastante, até chamarem para almoçar. E aí, quando chamaram para almoçar, a mamãe disse: você acredita que esse homem se sentou na mesa sem tirar o chapéu? Eu disse: mãe, você nunca ligou para isso. Mas quem era esse homem? Ela disse: sei lá, alguém que ninguém conhece. Porque me disseram que era um ator amigo do Polanski. Mas ele me disse o nome dele e eu nunca ouvi falar na minha vida. Jack Nicholson. Então, o Jack Nicholson conheceu todo o jardim lá de casa, ciceroneado por seu Zuca, e ficou muito feliz. Quando a mamãe disse isso, eu quase morri. Mas é isso, pessoal. É muito bom estar aqui, é muito bom demais ver um público tão grande, encontrar pessoas que a gente não vê há tanto tempo. Eu estou com uma amiga de infância aqui, que eu não vejo há anos, Ana Lúcia, e ela mora em Petrópolis. E é tão bom e encontrar gente e conhecer gente com quem a gente conversa. O Afonso, vou contar essa coisa, ele tem um chat, o Literatura e Liberdade, em que nós somos um monte e nós conversamos e rimos e tudo, e muitas vezes ficamos íntimos amigos sem nos conhecermos pessoalmente. Conheci agora o Léo Cunha, conheci o Chico, que está ali, tanta gente, e é ótimo, porque a gente conhece. Bom, o Cacá eu já conhecia há algum tempo, foi ótimo também, mas eu conheci através do chat. E agora estou conhecendo todo um pessoal de Petrópolis, ansioso por estar aqui, ouvindo a gente, sabendo dos livros, das novidades, comprando. Eu sei que a gente já se estendeu demais, mas eu quero meia palavra a mais para dizer que comprem o livro do Tom,
porque a história do Caniço é maravilhosa. Verdade. E eu não pude me furtar, quando eu li, a primeira vez, porque eu já reli, em fazer comparações com Capitães da Areia, um livro escrito há 89 anos. E ainda hoje, campeão de vendas do meu pai, no mundo inteiro. E aí eu pensei muito e eu quis dizer que eu ia te chamar de Caniço, ó, o tom muito mais pragmático, e eu não vou dar spoiler do fim do livro, já o Capitães da Areia me mostrou como um menino de 23 anos, que era a idade do meu pai quando escreveu esse livro, tinha tantas ilusões pelos ideais de esquerda, pelos ideais da vida ser melhor. Capitães da Areia, apesar do fim do Sem Pernas, é um livro cheio de esperança. Não que o do Tom não seja, mas eu acho que a gente vive muito desesperançado. É uma tristeza. É isso. Leiam o livro do Tom, é maravilhoso. Tom. Meia hora, né? Meia hora, né? Certo, obrigado. Certo. O Afonso não está aí, então a gente pode... Bom, só agradecer mais uma vez. Eu acho que o festival é isto, é essa conversa, esse bate-papo, né? A gente tinha combinado uma coisa em família. Acho que é a primeira mesa que vocês assistem em família, né? Sogra, primo, enfim, todo mundo aqui misturado. Você viu que eu escrevi um livro, a evolução do Capitães da Areia, né? Do meu parente mais ilustre, né? O Jorge Amado. Então, até isso eu pensei. Mas é uma imensa alegria, uma satisfação grande a gente que está organizando, né, este primeiro festival aqui em Petrópolis, ter essa acolhida da população, da cidade, sabendo que vocês, né, estão nos acompanhando desde cedo, né, e amanhã é a partir das 9 da manhã, só para já informar vocês, a programação amanhã é o dia inteiro. E eu peço para continuar nos acompanhando, prestigiando nossos autores. Os livros estão aqui, são mais ou menos 30 mil livros, quer dizer, uma imensidão de livros que vocês podem escolher de todas as maneiras. Os autores estão sempre, nossos autores são sempre muito acessíveis a isto. E é isso, né? História fantástica, como o da Paloma, que poderia estar aqui horas para contar as milhares de histórias, viagens que ela fez com o pai, enfim, a vida do pai com Zélia. E tem muita história da Zélia e do Jorge Amado com a Carolina, né? Mas fica para uma outra. Pode ser. Obrigadíssima. Gente, obrigado, hein?